A gente vem aqui para São Paulo, as novidades do tricolor do Morumbi. O São Paulo que tem jogo nesse meio de semana, o duelo contra o Fluminense, que seria nesse final de semana, foi adiado para o dia 22 por conta da final da Libertadores. E na porta do centro de treinamentos do São Paulo está a Júlia Dotto com as novidades do tricolor do Morumbi. Fala, Ju, boa tarde, bem-vinda. Salve, salve, Luiz, meu parceiro, e você que está on conosco nesse início de semana. É isso, os jogadores estão terminando o treinamento pela manhã aqui no CT da Barra Funda. Eles se representaram ontem, né? Como o Luiz bem destacou, o São Paulo teve 2 dias de folga, a sexta e o sábado, depois de vencer o Cruzeiro. Teria o jogo contra o Fluminense, mas em função da final da Libertadores ficou para o dia 22 de novembro essa partida. Nesse retorno aos treinamentos, o São Paulo teve boas notícias. O Lucas Moura, que está fora da equipe se recuperando de um estiramento na coxa esquerda desde o jogo contra o Palmeiras, voltou a trabalhar em campo com fisioterapia e há expectativa de que ele volte a jogar ainda nessa temporada. Ele que o torcedor tá ali, né, na torcida de que o Lucas Moura renove com o time para estar jogando a Libertadores no próximo ano. E nesse tempo que falta também, esses 7 jogos que o São Paulo ainda tem, começando pelo Bragantino no meio de semana. Esse jogo, inclusive, vai ser lá na Vila Belmiro. O São Paulo como mandante, mas vai jogar em Santos porque o estádio do Morumbi está alugado para shows. Então, São Paulo e Bragantino na Vila. O São Paulo tem essas 7 partidas, precisa apenas de uma vitória para garantir aqueles 45 pontos mágicos, ficar bem tranquilo em relação à zona de rebaixamento. E o Dorival Júnior já disse que pretende usar esses jogos restantes para dar oportunidade para os atletas que tiveram pouca sequência nessa temporada, principalmente os casos de David e Erisson, que sofreram muito com lesão. O David jogou 34 jogos, está emprestado pelo Internacional até dezembro. Para o São Paulo contar com esse atleta no próximo ano, vai ter que desembolsar cerca de 4 milhões de euros. E o Erisson, emprestado pelo Botafogo também, no mesmo período, teria que desembolsar aí 2 milhões de euros para contar em definitivo com esse atleta. Lembrando que o São Paulo, já pensando no planejamento do próximo ano, precisa de um reserva imediato, um segundo centroavante para quando o Caleri não puder jogar. Foi esse o motivo que trouxe o Erisson ao São Paulo, e o Dorival agora espera que ele e o David, saudáveis, possam usar esses jogos que restam para conquistar a diretoria, a comissão técnica e a torcida e garantir o seu lugar no ano que vem, Luiz. É isso, Júlia Dotto, obrigado pelas informações. Boa segunda-feira e bom restante de semana para você, São Paulo, que espera a resposta do Luiz Gustavo, ex-volante da seleção brasileira, jogou no futebol da Alemanha, jogou na Turquia também, estava na Arábia, tá lá na matéria do Léo Lourenço no GE. Globo, todos os detalhes sobre o volante de 36 anos de idade, que pode ser reforço do São Paulo já para a próxima temporada. De São Paulo a gente volta para o Rio de Janeiro agora para... Bora falar agora sobre o São Paulo. Especulação dos últimos dias dá conta de que o tricolor fez 2 propostas para ficar com o David na próxima temporada. Só para lembrar, o David atacante, que foi titular em 3 dos últimos 4 jogos, tem contrato de empréstimo se encerrando em 31 de dezembro, ele pertence ao Internacional. De acordo com o jornalista Eduardo Deconto, que é super bem informado, jornalista gaúcho, São Paulo fez uma primeira proposta ao Inter de prorrogação do contrato de empréstimo. O Inter disse não. São Paulo então teria melhorado essa oferta para 1,5 milhão de euros para ficar com o David em definitivo. O problema é que o Internacional havia estabelecido no acordo de empréstimo que se o São Paulo quisesse ficar com o David, precisaria pagar 4 milhões de euros, bem abaixo do que esse 1,5 milhão de euros. O Inter também teria dito não e estaria cogitando inclusive utilizá-lo na próxima temporada sob o comando de Eduardo Cudê ou então negociá-lo com o Bahia. Rogério Ceni é super fã do David, foi o Rogério quem levou o David pro tricolor. Pois bem, consultei uma fonte minha no São Paulo para saber se o tricolor de fato fez ofertas pelo David, atleta que soma 34 jogos, 5 gols e 3 assistências na atual temporada pelo São Paulo. A resposta desse dirigente foi de que o São Paulo não fez nenhuma proposta ao David, não faz parte dos planos. Bora falar agora sobre o São Paulo, que precisa urgentemente de pelo menos uma grande venda. Não é? Tô falando de pouca coisa não. O São Paulo precisa de um negócio de pelo menos 10 milhões de euros. A crise financeira bateu a porta do tricolor. Essa constatação foi feita depois da última reunião que envolveu o departamento de futebol, departamento financeiro e departamento jurídico. Ficou constatado que, apesar das receitas muito legais que o São Paulo obteve, como por exemplo o título da Copa do Brasil, está faltando dinheiro. E se não houver uma venda grande nesse ano, São Paulo vai fechar com um prejuízo significativo. Quais seriam as possibilidades para vendas? Beraldo, zagueiro,
Rodrigo Nestor, meia, volante meia, e o Pablo Maia, volante. Esses são jogadores com maior valor de mercado. São os únicos atletas que poderiam garantir pelo menos 10 milhões de euros, embora o Júlio Casares trabalhe com cifras superiores. Só para lembrar, por conta da briga por títulos, o São Paulo recusou algumas propostas nos últimos meses e conseguiu um valor de algo na casa dos 45 milhões de reais com transferências de atletas em 2023, muito abaixo dos 142 milhões planejados pelo orçamento tricolor para 2023 e também muito abaixo dos 220 milhões de reais de receita com transferências de atletas obtido na temporada passada. Para fechar sobre o São Paulo, tricolor que, enquanto trabalha nas vendas, também vai buscando reforços. O Eric é o primeiro reforço garantido para 2024. Contei para vocês que faltam pequenos detalhes burocráticos para que o Luiz Gustavo também se junte ao Eric e se torne reforço. Volante de 36 anos de idade, com passagem pela seleção brasileira, esteve na última quarta-feira no Morumbi para uma reunião. Quer ficar por dentro de todas as notícias e novidades do São Paulo? Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Você vai me ajudar muito. Obrigado por assistir ao vídeo. Avante Tricolor!